Enquadrando o Tradutor é um programa de entrevistas do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. A cada edição do programa, nós contamos com um convidado ou uma convidada que é tradutor ou tradutora. E a convidada de hoje é a professora Maria Aparecida Salgueiro. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, muito grato pelo convite na Universidade Federal de Santa Catarina. Sempre é um prazer estar de volta. Maria Aparecida Andrade Salgueiro é doutora em Letras pela Universidade Federal Fluminense e pós-doutora pela Universidade de Londres. Ela é professora titular e orientadora no programa de pós-graduação em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atuando no doutorado e mestrado em Literatura de Língua Inglesa e Literatura Comparada no Departamento de Letras Anglo-Germânicas. Há 28 anos, ela é também pesquisadora do setor de literatura e cultura norte-americanas. A professora será entrevistada por mim, Ana Carolina, e por Brenda. Professora, ao longo de sua carreira na UERJ, você tomou várias iniciativas de promoção da tradução. Ensino, pesquisa, treinamento de tradutores, publicações. Qual é o balanço que você faz dessas iniciativas? Olha, Ana, a pergunta é extremamente pertinente porque neste ano de 2019 a gente está comemorando 20 anos do Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, que foi, digamos, a culminância de um projeto que havia se iniciado 2 anos antes, então, digamos, há 22 anos que estamos lidando com isso, que foi uma ação na perspectiva de atender não só a demanda de docentes que trabalhavam com tradução a partir de diferentes línguas estrangeiras, como também do corpo discente, que buscava, já quase no século XXI, né, naquela época, tudo começou em 97, novas perspectivas de terminalidade nos cursos de letras. Então, na UERJ, que é a minha universidade, né, nós tínhamos, ainda temos, mas presta a mudar isso também, a terminalidade bacharelado e licenciatura. Tudo ok, ótimo, os alunos gostavam muito, mas queriam mais, né? Um mundo em mudança, os estudos da tradução cada vez mais despontando, e nós não tínhamos no estado do Rio de Janeiro nenhuma universidade pública que tivesse a terminalidade em tradução. Tínhamos um curso super conceituado na PUC-Rio, mas não nas universidades públicas. Então nós lançamos essa proposta, né, a partir da demanda, como eu disse, de docentes e discentes, particularmente, de criar disciplinas, inicialmente na graduação, que seriam disciplinas eletivas, para, a partir dali, fazer um projeto de, efetivamente, uma terminalidade em tradução, né? Então, desse projeto redundaram várias ações e produtos, tanto no campo do ensino, que então criou-se um grupo de trabalho que funcionou de 1997 a 1999 e criou 10 disciplinas eletivas, Introdução aos Estudos da Tradução 1 e 2, em 5 línguas estrangeiras diversas com que nós trabalhamos, a saber, inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Então, essa parte do ensino, essas disciplinas estão ativas até hoje. Na pesquisa, houve um incentivo bastante grande da Subreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade, para que os professores pesquisassem, fossem a congressos da área, publicassem, enfim. E estudantes também. E na extensão, esse GT, esse grupo de trabalho que funcionou esses 2 anos a que eu me referi, culminou na criação do Escritório Modelo de Tradução Ana Cristina César, onde nós prestamos serviços de diferentes ordens às comunidades interna e externa da universidade.
Acho que teve um impacto bastante grande nesses 20 anos, ou seja, são 20 anos. A gente sabe que para manter determinadas iniciativas na universidade não é, às vezes, muito simples, né? Mas eu acho que vem coroado de sucesso, um trabalho coletivo, com colegas dessas diferentes línguas, eventualmente também de grego moderno e de japonês. Então, acho que um projeto que tem contemplado, né, colegas docentes e muitos estudantes. Professora, como foi a sua experiência na interface Estudos Culturais e Estudos da Tradução durante seu estágio na Universidade de Londres e como foi o impacto dessa experiência nas suas atividades posteriores? Olha, pergunta ampla também, vou tentar responder de forma bem objetiva. Desde 1988 que eu me dedico à pesquisa e publicação e aulas e diálogos da literatura afro-americana. Tá? E a partir daí, em perspectiva comparatista, comecei a trabalhar com a literatura afro-brasileira também. Então, trabalhar com essas duas literaturas, você acaba tendo um enfoque interdisciplinar. E um enfoque interdisciplinar que parte muito da questão dos estudos culturais, sem dúvida, né? O conceito dessa literatura, as personagens, as obras, né? E nessa perspectiva comparatista, ver de que forma essas literaturas refletem e dialogam com as sociedades em que elas ocorrem e representam, né? Então, veja bem, o meu trabalho, eu não sou essencialmente tradutora, eu sou uma professora de literatura, como vocês já apresentaram, em geral chamada de literatura norte-americana, né, mas que eu chamo de estadunidense, porque a Norte-América, prefiro, né, conceituar como estadunidense, porque a Norte-América é mais ampla do que apenas os Estados Unidos. Então, trabalhar com essas literaturas e fazer essa análise toda, e também lidando com a questão tradutória, me levou a linkar, né, justamente a tradução, a literatura, a teoria dessa literatura, escritores e críticos dentro da literatura afro-americana, como eles interpretam. E, claro, para apresentar essa literatura para o público brasileiro ou para o público estadunidense, porque tem vários episódios, né, nessa minha trajetória de aulas também nos Estados Unidos, eu tive que várias vezes trabalhar com traduções. E aí eu comecei a perceber inúmeros problemas. Não só de ordem de tradução, da ordem da tradução interlingual, da questão de terminologia, questões mais de foco linguístico, mas questões interculturais. Porque a questão da negritude não é uma questão simples de ser abordada e não foi abordada durante muito tempo, especialmente no Brasil, né? Então, a questão da negritude é uma questão que varia, que muda, que se desloca à medida em que você trabalha com diferentes espaços geopolíticos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, em que você tem uma segregação, teve por muito tempo, hoje, enfim, depois do movimento dos direitos civis, né, meados do século XX, essa realidade mudou bastante, mas não tanto, basta ler o noticiário. A segregação racial é muito marcada, ali sempre foi tudo muito marcado, né? Quer dizer, a questão do one drop rule, né? A pessoa tendo uma gota de sangue negro já significa que é negra. Isso não é o caso do Brasil. O Brasil sempre tentou omitir essa questão, né? A gente teve a questão toda da democracia racial, né? Uma falácia, né? Mas que vigorou durante muito tempo, né?
Então, não basta você trabalhar as questões linguísticas, você tem que ter toda uma compreensão dessa referência geopolítica, daí que eu volto lá à questão interdisciplinar, que eu mencionei no início da minha pergunta, da minha resposta à sua pergunta, de compreensão dessa situação, de compreensão do que cada um daqueles termos, ou daqueles diálogos, ou daquele discurso, o que eles implicam e como eles podem ser transmitidos para o outro contexto. No exemplo a que eu estou me referindo, especificamente os contextos afro-americano e negro / afro-brasileiro. Tá? Então abri aí toda uma linha de pesquisa, já por volta de 2004, 2005, no campo dos estudos da tradução da negritude. Então, respondendo isso aí, né? E de tal forma que eu vi que chegou a um ponto que seria importante sair um pouco do Brasil e ir para o locus, né, dos estudos culturais. Então fui para a Inglaterra, uma bolsa do CNPq, né, fazer esse pós-doutorado que foi fundamental para essas compreensões. Porque aí tive a oportunidade de estar em Birmingham, lá no centro enfim, onde tudo mais ou menos começou, ter contato com personalidades como Stuart Hall, que dava aula na Universidade de Londres. Enfim, foi bastante impactante e acho que abriu uma grande frente de pesquisa. Hoje nós temos vários pesquisadores trabalhando o tema, muita gente, não só na academia, mas até fora, fazendo esse tipo de reflexão que não é simples, né? E que precisa de um cuidado e de uma visão intercultural nesses textos traduzidos. Professora, como foi sua experiência na editora da UERJ em relação à tradução? Olha, a minha passagem pela EduERJ, né, que é a editora da UERJ, ela não foi muito focada para a questão da tradução, não. Eu tenho várias atuações, né, na administração universitária na UERJ, inclusive aquela primeira que eu citei da Ensino, Pesquisa e Extensão, era diretora do Instituto de Letras, naquela época, vice-diretora, depois diretora. Mas na editora da UERJ, eu fui convidada pelo editor à época, que era um grande amigo aqui da UFSC também, o professor Ítalo Morricone, para colaborar na implantação da EduERJ digital. Então, foi mais nessa frente aí que eu atuei, como alguém que sempre vai abrindo algumas frentes, né, e tal, enfim, foi mais por aí. Se pensava também, né, na EduERJ digital, a colocação, né, a inserção de traduções, mas não era esse muito o foco, entendeu? Era mais EduERJ digital. Professora, conte um pouco para nós sobre a idealização e a trajetória do escritório modelo de tradução Ana Cristina César. Oh, sim, uma trajetória bastante interessante, a que eu comecei a me referir no início da entrevista, né, a Constituição, como foi e tudo. E acho que, veja bem, o nome foi pensado junto àquele GT, aquele grupo de trabalho, e foi a partir de uma sugestão que eu, que liderava o grupo, dei, porque Ana foi uma pessoa que foi minha colega de curso clássico, né? Sou ainda da época do clássico científico. Foi minha colega de curso clássico no Colégio de Aplicação da UFRJ, e depois tivemos outros momentos de debates, de discussão, inclusive em Londres também, quando, não nessa época do pós-doutorado, mas nos anos 70 ainda, de discutir a questão tradutória. Então, ela tem escritos sobre tradução, como vocês sabem, ela é tradutora, né? Eram questões que a gente sempre conversava muito, debatia muito, e foi uma vontade de homenageá-la nesse nome. Enfim, inauguração contou com presença de familiares e tudo. E eu acho que a gente segue prestando um serviço à sociedade, como papel da universidade pública que somos, socialmente referenciada, né? O UERJ tem toda uma trajetória aí muito incisiva, né?
na inserção na sociedade. Então, nós prestamos serviços para a comunidade interna da UERJ e para a comunidade externa. Inicialmente, a ideia era apenas prestar serviço à comunidade interna, mas o trabalho, a qualidade do trabalho dos colegas, eu volto a repetir, é um trabalho coletivo, né, e tudo, teve uma repercussão para fora e a gente disse, por que não, né? Então, internamente, que tipo de trabalho a gente faz? O escritório se organiza naquelas 5 línguas estrangeiras modernas, principais para nós lá, no sentido que são as que nós temos, né, que oferecemos, inglês, alemão, francês, italiano e espanhol. Então, nós temos bolsistas de graduação, que em sua maioria já terão realizado aqueles cursos de introdução aos estudos da tradução na língua em questão, e temos sempre um orientador da língua. Então, fundamentalmente, sou eu como supervisora e 5 orientadores para cada uma dessas línguas, né? E bolsistas, né? Então, as pessoas aparecem com o mais variado tipo de demanda. Então, pode ser tradução de um resumo, de dissertação ou tese, que tem que apresentar, e aí não, né, para essas diferentes línguas aí. Pode ser uma palestra que um professor, por exemplo, vai ministrar no exterior e precisa ter a tradução daquela palestra. Pode ser, digamos, eventualmente capítulos de livros que alguém está enfim, pensando em publicar, e vai tudo com crédito e tudo direitinho. Revistas acadêmicas da universidade também fazem muito uso do escritório para tradução de emendas, de resumos, enfim. Pode ser correspondência, enfim, tem uma gama imensa de demandas que nos chegam. A única questão é que a gente não trabalha com urgência. Não dá para chegar hoje, se eu preciso disso que eu estou viajando amanhã, traduza 10 páginas. E foi um trabalho, inclusive, como eu diria, de educação do público, né, da universidade, porque, por exemplo, quando eu comecei a conceber isso ainda na vice-direção do Instituto de Letras, nós recebíamos demandas assim, as mais, enfim, sem propósito, me ligavam, porque amanhã fulano vai viajar, tem 20 páginas aqui de alemão, vocês sabem alemão aí, chama alguém para traduzir, enfim, questões que a gente infelizmente ainda vive, mas acho que a sociedade de hoje já tem um outro reconhecimento também do papel do tradutor. E isso seria absolutamente inviável, né? Então a gente foi mostrando que esse trabalho, né, não é um trabalho que se faz assim do dia para a noite, literalmente, né? Que é um trabalho de pesquisa, que dependendo do campo tem que pesquisar, da área do conhecimento, né, tem que pesquisar. E foi caminhando. Então o trabalho entra, tem sempre uma bolsista de apoio técnico, né, que trabalha 8 horas por dia, recebe os trabalhos, encaminha para o orientador daquela língua que está sendo solicitada, e ele dá uma estimativa de prazo, né? E assim funciona. E sempre tem sido muito bom, com retornos, com multiplicação, às vezes a gente não tem como atender a demanda toda. Outra questão também que nos pedem muito é tradução de textos para sites de institutos e faculdades, e até da própria UERJ, a gente acabou de fazer agora. Então são demandas as mais variadas e, enfim, às vezes não dá para atender a tudo. Quanto à comunidade externa, a gente vem fazendo também diferentes trabalhos. Já fizemos muito trabalho para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, para o Corpo de Bombeiros, fizemos um manual grande em espanhol para o Português do Brasil, e atualmente já fizemos então inúmeros para instituições privadas e tudo mais. E atualmente acho que o nosso maior projeto externo é anual, que é o projeto para a FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, tá? Em que já há 8 anos, 7, 8 anos, bom, agora não sei bem, mas enfim, algo por aí,
nós fazemos tradução para o Festival Anual de Poesia Falada, Slam Poetry, né? Então nós recebemos dos organizadores da FLUP os poemas chegados de diferentes periferias, né, do mundo ocidental, e aí distribuímos, né, para essas línguas aí a que já nos referimos. E é um trabalho assim, muito rico, muito enriquecedor, mas também que apresenta muitos desafios, porque é poesia falada, é algo absolutamente contemporâneo, extremamente crítico, né, como é o slam. Então basta não só, aí volta toda aquela questão que eu já falei da questão intercultural, transcultural, né, de conhecer quem se está traduzindo, qual é o contexto em que vive, né, daqueles poetas ou slammers, né, como a gente chama. Então a gente tem rodas de discussão, de ver vídeos no YouTube para ver que trabalho eles têm, que tipo de trajetória tiveram. Então são periferias de Berlim, de Madrid, de Roma, de Chicago, de Nova York, enfim, além dos slammers brasileiros, né, e brasileiras. Então um trabalho assim riquíssimo, e que eles, enfim, todo ano contam com a gente. E hoje mesmo nós estamos entregando, né, ontem eu trabalhei até muito tarde para finalizar tudo, deixar tudo certo, e minhas 2 bolsistas de apoio técnico são muito presentes e atuantes. Elas estão hoje só fechando para encaminhar tudo. Porque essas traduções, então, quando a FLUP ocorre, e esse ano ela vai ocorrer um mês antes, vai ser agora em outubro, quem puder, né? É uma semana, e esse ano vai se realizar no MAR, no museu ali na Praça Mauá. Normalmente, até 2 anos atrás, a FLUP sempre era realizada numa favela. Então a gente já fez Mangueira, Cidade de Deus, e a gente ia para, inclusive, ver, conversar, até o momento da culminância, né? Chapéu Mangueira, Babilônia, Prazeres, enfim, diferentes, Vidigal, né, diferentes favelas do Rio de Janeiro. O ano passado e esse ano estão ocorrendo em diferentes espaços, dada a situação sociopolítica, enfim, do Estado, né, e de segurança pública, enfim, várias questões. Mas as pessoas vêm muito, né, das comunidades, das favelas, vêm para o evento. Então as traduções são projetadas num telão, né, porque no início foi visto logo de saída que os slammers faziam sua performance, vocês conhecem, sabe que envolve, né, muita questão também corporal, e o público não conseguia entender, né, os textos em alemão, em italiano, em espanhol, em inglês, né, em francês. Então, ele está fazendo a performance na língua dele e está sendo projetada a tradução em português e também, dependendo, uma versão em inglês, que a gente também faz, porque é a língua franca do evento, né? Então, para os estrangeiros, né, os slammers que não entendem português, né, eles podem acompanhar também pelo inglês. Então, acho que é basicamente isso, como eu disse na abertura da resposta, é um retorno à sociedade. E aqueles trabalhos a que eu me referi antes, né, da FLUP, eles são cobrados, mas é uma taxa muito simbólica, muito simbólica. E o objetivo dessa cobrança de taxa é justamente a valorização do trabalho do tradutor, né? Os alunos, né, os bolsistas, ficam extremamente gratificados de verem que aquilo vai contribuir, né? Demora. Mas quando tem alguma quantia assim, significativa, nenhum dinheiro passa pelo escritório, é tudo via CEPUERJ, que é um órgão da universidade que cuida dessas questões. Quando, né, depois de anos, a gente tem alguma quantia significativa, ou adquirimos material bibliográfico, ou fazemos alguma troca. Há pouco tempo usamos até para implantar o Wi-Fi
nos 2 laboratórios. Então é algo assim que envolve muito também os bolsistas, né? Porque eles se veem ali, bom, a gente faz parte mesmo dessa história, né? Então acho que o escritório tem muita coisa para contar nesses 20 anos e muito especialmente no papel da universidade pública. Foi modelo para outras universidades que depois acabaram implantando terminalidades e tudo, enfim. Seguimos trabalhando. Professora, e a Casa de Leitura Dirce Cortes Riedel, que você atualmente preside? As atividades de tradução também estão ou são abrigadas nessa casa? Olha, de uma certa forma, sim. Não é um dos objetivos da casa, não. Tá? A casa é, de fato, o objetivo é divulgar pesquisa novamente, né, para a sociedade fluminense, divulgar pesquisas no campo das letras, das humanidades em geral, mas muito especificamente das letras. Acabamos trabalhando com a questão tradutória, fizemos já alguns eventos, um dos últimos, inclusive, o professor Walter, daqui, esteve, e que foi um dia inteiro de debate sobre a atual situação dos estudos da tradução no Brasil, com algumas experiências relatadas, e que vai transformar agora numa publicação também da casa. A gente tem um selo na casa, é o selo Casa Dias, publicado pela Eduerge. Então vai se transformar numa das publicações da casa. E claro, muitos dos colegas que lá ministram cursos, eles se utilizam de traduções. Então também tem aí uma questão crítica muitas vezes, né, da questão da tradução. Mas, enfim, não está como perspectiva principal. Esses meus laboratórios são no Campus Maracanã, né, que é a administração central da UERJ, está localizada lá, e a Casa Dirce é em Botafogo, o que também dá a essa divulgação de pesquisa um perfil extensionista, atingindo também outro tipo de público, né, e que em geral são aposentados ou estudantes, enfim. Os cursos são muito curtos e muito objetivos, então tem um público bastante diverso, mas muito presente, e cursos gratuitos, absolutamente gratuitos, e então acho que é uma difusão aí científica bem consistente em que a tradução acaba entrando em vários momentos. Professora, você tem traduzido e qual é a sua concepção quando traduz? Olha, veja bem, eu acabo sempre traduzindo, né? Participando aí desse projeto FLUP, a gente acaba sempre dialogando e, enfim, interferindo em algumas questões, em algumas traduções. Agora eu vou focar em uma produção recente que está para ser publicada, que é a tradução dos poemas da Recordação, da Conceição Evaristo, para o inglês. Eu já mencionei aqui que quando dou aula nos Estados Unidos, muitas vezes me ressinto da falta de traduções, né? Então, eu traduzi esse livro de poemas, foi um trabalho assim extremamente difícil, mas também muito prazeroso, muito interessante, de muita aprendizagem. Fiz junto com um grande colega e amigo, pesquisador, professor Antônio Tiles, atualmente decano na Universidade de Houston, no Texas. Então fizemos juntos esse trabalho ao longo de um ano, presencialmente ou, né, por Skype ou por e-mail, né? Mas uma boa parte do trabalho presencialmente, quando estive dando aulas no Dartmouth College e ele ainda era chair lá. E foi um trabalho justamente que remete àquelas questões que eu mencionei antes, da tradução do ser negro. E muito rico, por quê? Porque tinha uma falante nativa de português Brasil e um falante nativo do inglês.
negro, né, afro-americano, então com o conhecimento de toda essa temática, e eu aqui, né, também com o conhecimento da temática, me colocando inclusive como afro-brasileira. Então foi extremamente rico, havia assim passagens, porque nós procuramos, enquanto poesia, né, manter a questão poética, né, e também essa questão toda intercultural. Então, pensando nessa recepção de Conceição nos Estados Unidos ou em outros ambientes anglófonos, né, e mostrando, né, a riqueza. O livro é belíssimo, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, mas Conceição foi assim, um dos meus focos de pesquisa, né, durante muito tempo. Minha tese de doutorado foi sobre ela. Foi a primeira tese de doutorado sobre Conceição na Universidade Brasileira. Meu trabalho, de fato, acadêmico na Universidade Brasileira foi sobre a Conceição, na UF, né, Universidade Federal Fluminense. Então, esse trabalho está para ser publicado agora em 2020 nos Estados Unidos, está pronto. Ele tem uma introdução escrita por mim e pelo professor Tilles, e vai também ter 2 artigos teóricos, meu e dele, né, sobre essa questão, sobre essa experiência, mas, digamos, pegando toda a questão teórica também, a que eu já me referi antes. Professora, a literatura afro-brasileira vem ganhando voz no exterior. Sabe se ela vem sendo traduzida? Olha, vem sim, de diferentes formas, né? Então eu mencionei há pouco, né, a tradução que terminei dos poemas da Recordação, né, da Conceição Evaristo, e, por exemplo, Conceição já tinha sido anteriormente traduzida por Cia Vicêncio, né, para o inglês, foi até revisada por uma orientanda minha de doutorado, hoje doutora, né, Heloísa Nascimento, ela fez a revisão da tradução. Agora, tem várias, por exemplo, Carolina Maria de Jesus é uma autora, assim, traduzida em inúmeras línguas, né, e muito lida, né, no exterior. Cadernos Negros tem 2 volumes traduzidos, com melhores poemas, melhores contos, né, em inglês também, com uma boa circulação, porque não basta a gente discutir a questão da tradução. Temos que pensar também a circulação, né, como que essas obras circulam, né. Então, não é algo assim de extrema visibilidade, mas junto às comunidades afro-americanas, né, digo, aos leitores e leitoras afro-americanos e afro-americanas, encontra muito eco, né. Tem um livro também que Miriam Alves e Carol Boyce Davis publicaram já no final do século XX, mas que segue, que se chama Enfim Nós, Finally Us, que é sobre mulheres escritoras negras brasileiras traduzidas para o inglês. Então lá também tem, né, essas autoras mais conhecidas, incluindo a própria Miriam Alves, né, Alzira Rufino, Esmeralda Ribeiro, da Cadernos Negros. Enfim, temos de forma não orgânica, né, mas temos essa questão, sim, acontecendo, e temos estudiosos também dessa perspectiva, né, da recepção da literatura afro-brasileira no exterior, em alguns nichos de pesquisa de recepção da literatura brasileira, né. Agora, eu acho que há necessidade de se traduzir mais, há demanda desse material. Então, inclusive, alguns alunos meus que eram alunos do português nos Estados Unidos, não só, mas também, acabaram até pegando alguns textos de autores e autoras, né, afro-brasileiros, brasileiras, para traduzir para o inglês. E algumas obras que precisam ser retomadas, né? Existem traduções, mas precisam ser retomadas. Então, aos poucos, vamos tendo espaço de discussão, especialmente no campo dos Estados Unidos, a que eu me referi, né, que é mais o que eu trabalho. Quais obras que você acha que precisam ser retomadas?
Olha, por exemplo, tem a tradução de Carolina Maria de Jesus, do Quarto Despejo, né? Ali tem algumas inconsistências que a gente teria que rever, até porque foi uma tradução feita em outro tempo, ainda com desenvolvimento dos estudos da tradução em outro patamar, né? E então algumas questões, inclusive elementos paratextuais, porque Carolina foi a escritora, a poeta, né, dessa justamente Quarto Despejo, é toda uma crítica social, racial, né, a questão no Brasil e tudo. E a capa, por exemplo, tem uma menininha com vestido rosa numa escada, a capa mais conhecida dessa edição. Então os próprios elementos paratextuais muitas vezes não condizem com a obra, né? Então tem várias questões aí que, enfim, a gente vem mais ou menos pensando e também pensar em levar para o inglês algumas obras fundamentais, né, dessa escrita afro-brasileira, negro-afro-brasileira. Professora, no Brasil o movimento feminista se divide no movimento das mulheres rurais, no das mulheres negras, no das sindicalistas. Essa divisão leva em conta as relações sociais de classe. E também existe no exterior, onde mulheres negras revelam insatisfação no ambiente branco e universal do feminismo europeu e norte-americano, como afirma Heloísa Buarque de Holanda. Como você vê essas questões? Olha, em relação à problemática que eu atuo, né, que é a problemática, a questão afro, são questões extremamente relacionadas, né, porque esses vários feminismos não são só esses, né, tem vários outros, e o feminismo negro não tem nada a ver com o feminismo branco, né? Então nós temos as autoras, as feministas negras, né, que vêm impulsionando e influenciando várias tradutoras, inclusive tem redes de tradutoras informais, formadas, mas enfim, na internet. Ontem mesmo estava dando aula de doutorado lá na UERJ de tarde e a gente estava comentando exatamente sobre essas redes que o texto não está disponível, o texto não foi traduzido ainda para o português do Brasil, nós traduzimos, né? E elas estão principalmente, são mulheres, né? A maioria delas, meninos, jovens, 20 e poucos, 30 anos no máximo. Elas estão muito interessadas nas feministas negras, né? Afro-americanas. Então, texto de Angela Davis, de Bell Hooks, de Patricia Collins. Então, esses textos aparecem, muitas vezes se encontra online, né? E não tem nenhuma publicação, um site lá que alguém traduziu e colocou. Então, veja bem, a questão feminina está extremamente, e feminista, está extremamente ligada aí no meu trabalho, né? Porque trabalhando muito com a obra de mulheres, né, autoras afro-americanas e negro-afro-brasileiras, é impossível não ver as questões, não observar, né, questões de gênero na hora desse processo tradutório. Naquela questão toda, se citava os estudos culturais lá atrás, né, são as questões raciais e as questões do feminino também, né? Então é fundamental isso. E claro, é uma questão básica, né? Aí é uma perspectiva própria. Vocês aqui até têm o evento, né, o Fazendo Gênero, que, né, tem o escopo que tem hoje em dia, que foi crescendo, e onde também se fala já de várias questões de tradução de gênero, na interseção com as questões raciais, né? Então, acho muito importante, né? E ter bastante consciência desses espaços, né, femininos. Agradecemos a presença da professora Maria Aparecida Andrade Salgueiro e esperamos que ela volte em breve. Muito obrigada, Ana e Brenda, obrigada ao APJET, e muito bom ter estado aqui com vocês. Espero que esse diálogo, enfim, seja positivo aí para muita gente, né? Processos tradutórios são fundamentais no mundo de hoje. Obrigada.